O que é aquário botânico? Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu preciso mostrar o que são os botânicos. Bom, botânico é todo o material vegetal seco, né, que é proveniente aí de árvores, de diversas plantas, né? Então a gente tem vagens, temos as folhas, cascas de árvores. Então são diversos materiais aí, todos provenientes de plantas. Então esses são os botânicos. E o aquário botânico nada mais é do que um estilo de aquário que utiliza os botânicos na sua montagem, de forma estética e também funcional, né? E aí o que muitos aquaristas se perguntam é qual a diferença de um aquário botânico para um biótopo amazônico ou para um blackwater. O que tem de diferente, né? E de forma bem simples, o biótopo ele é um aquário que representa um local específico, né? Um ambiente específico. Então é um ponto de um rio, de uma lagoa, onde você quer a maior fidelidade àquele local. Então você vai utilizar os materiais, né, que representam bem aquele local, a cor de água, os parâmetros da água, as espécies de plantas, de peixe, daquele local específico que você escolheu. E ele pode utilizar ou não esses materiais. Então se você tem um biótopo amazônico, por exemplo, né, dependendo da região, você vai ter esses materiais também no seu biótopo. Se for um biótopo do Lago Tanganica, por exemplo, não faz sentido você ter esse material. Então nem todo biótopo utiliza esses materiais, né? E um biótopo amazônico, ele é também um aquário botânico? Sim, se ele utiliza os botânicos, ele é também um aquário botânico. O Blackwater, né? Para muitos aquaristas, Blackwater é apenas a tonalidade de água. Então você tem uma água com tanino, uma água escura, é um Blackwater. Eu também sou dessa linha, acredito nisso. O Blackwater é apenas um aquário de água escura. Para outros aquaristas, isso gera até alguns debates, alguns fóruns, o Blackwater ele tem que ter característica química também de um local com água escura. Porém, nós temos rios, lagoas, riachos com parâmetros muito distintos, porém com água escura. Então eu não sou muito dessa linha por isso. Então eu acredito que o aquário Blackwater nada mais é do que um aquário com água escura, uma água tingida com tanino, né? Um Blackwater pode ser um botânico ou não. E o aquário botânico pode ser um Blackwater ou não, porque também existe a possibilidade de você utilizar todos esses produtos e ter água cristalina. Então existem vários aquários e vários locais naturais onde a água é cristalina, porém tem muito botânico. Então às vezes tem serrapilheira, tem o fundo, né, todo forrado de folhas e material vegetal, porém água cristalina. Isso também pode acontecer. E o aquário botânico, como eu mencionei, você não precisa dedicar a uma região específica. Então ele te abre um leque de possibilidades de colocar espécies diferentes, plantas diferentes, layouts diferentes e utilizar aí os botânicos. Então esse termo, né, aquário botânico, vem exatamente para diferenciar esses tipos de aquário, porque ele não fica limitado a uma região, como é um biótopo, e não necessariamente tem que ter água escura. E assim, uma curiosidade, né, é que o aquário de estilo botânico, ele não só é estético, né, como é funcional, e o funcionamento dele acaba sendo um pouco diferente do convencional. Existe uma metodologia, um método botânico para montagem de aquário, mas isso é algo mais detalhado, eu vou explicar num outro vídeo mais à frente. Mas no resumo, nós temos esse material que ele sim traz uma carga orgânica a mais para o aquário, porém ele também traz uma microvida, uma colonização de bactérias, fungos e outros micro-organismos muito grande. Então isso, mais do que entra em equilíbrio, né? Ela promove uma qualidade, uma estabilidade de água muito maior do que um aquário convencional. E a utilização dos botânicos, mesmo de forma mais isolada, né, igual esse aquário mesmo aqui atrás, ele não tem
tantos botânicos, né? Ainda não tá formado, mas do jeito que ele está aqui já é um aquário funcional. Tem uma quantidade, né, de botânicos, mas não é tanto assim. E já é considerado um aquário botânico, né? Então ele já tem a função, a estética e a função que os botânicos trazem. E quanto mais botânico a gente tem, mais serrapilheira, mais matéria orgânica ali, a tendência é esse aquário ser muito mais estável, cada vez mais estável. Então é meio contraintuitivo isso, porém na prática é assim que acontece, pois a microvida ali é muito grande. Por exemplo, isso não vai subir a amônia do meu aquário? Não, não vai. A matéria orgânica, né? Você vai aumentar a carga orgânica do aquário. Sim, de certa forma você aumenta a carga orgânica, porém você aumenta também a colonização de bactérias, de fungos, de outros micro-organismos positivos aí para o aquário. Então tudo isso entra em equilíbrio, né? E o aquário botânico tende a ser muito mais estável do que um aquário convencional, certo? Outra pergunta muito comum, né? Sobre o tanino. Como eu mencionei, nem todo aquário botânico vai ter a água escura, né? Vai ser um black water. Você tem aí vários aquários botânicos com água cristalina. Eles vão liberar tanino sempre, mas existem métodos, né, com fervura, com deixar, né, numa bacia para retirar esse tanino antes de utilizar, ou a utilização deles e a retirada posterior com TPA, com carvão ativado. Então existem vários métodos aí que você chega a um ponto da água cristalina, mesmo com a utilização dos botânicos. Então basicamente é isso, um vídeo rápido aí só para esclarecer mais sobre os termos, né? O que é o aquário botânico, um biota, um black water. E mais para frente eu vou colocando outros vídeos explicando mais sobre o método botânico, né? Como é feito um aquário que é dedicado a isso, um aquário desde o início, né? Já com bastante botânicos. Vou colocar isso para frente. Outros vídeos explicando mais detalhes aí, se tira, se não tira, como faço TPA. Então nos próximos vídeos eu vou colocando mais esses detalhes para vocês.